Salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre um tema muito bacana, que é sobre GPUs, um pouco sobre como funcionam as GPUs. Esse tema aqui veio exatamente de uma pergunta feita pelo Pedro Neto lá no vídeo sobre microarquitetura versus arquitetura de computadores, tá certo? E lá eu falo um pouco mais sobre a diferença de uma arquitetura, de um ISA para uma microarquitetura, que é uma implementação de um ISA. E lá ele levanta uma pergunta que é: e sobre as GPUs, como é que funciona? E também levanta algumas perguntas, por exemplo, sobre as GPUs de smartphones, né? Como é que é? Então, daí vem esse vídeo. Esse vídeo nós vamos dar uma olhada sobre como funcionam, então, as GPUs de smartphones, qual a diferença no funcionamento, tá certo? Então, pegue sua xícara de café e venha comigo. Olá pessoal! Antes do vídeo, eu quero convidar vocês a ouvir o meu podcast lá no chimpsandchimps.com, lembrando que também está na maioria dos agregadores por aí. Nós falamos um pouco sobre a interação da tecnologia com outros campos do conhecimento e também sobre o estudo e também a vida acadêmica. Então, dá uma conferida lá, o link está na descrição, beleza? Vai lá! Agora que eu vi aqui na webcam, que eu nem me arrumei, né, na câmera aqui, mas é tempos corridos, muita coisa para fazer. Então, nem sempre dá pra lançar vídeo 3 vezes por semana no canal, tá complicado. Eu tento manter um ritmo, sempre trazendo um conteúdo um pouco mais profundo, que demanda um tempo de estudo, então eu preciso de pelo menos um dia pra me preparar mesmo e fazer um roteiro legal. Então, assim, quando atrasa é porque ou o tema ele é muito complexo, ou é porque realmente eu tô sem tempo, tô na correria danada. Nós vamos falar então um pouco da arquitetura da Adreno, principalmente. A gente vai tocar em outras arquiteturas de outras GPUs sem querer, porque esse aqui é uma visão geral de como funciona uma arquitetura, e a Adreno ela funciona de dois modos interessantes que a gente pode aplicar numa GPU em smartphones, tá certo? Então é por isso que a Adreno aqui é a nossa base. Bom, então aqui nós vamos tratar de alguns conteúdos bem legais, nós vamos tratar de alguns modos de renderização, que isso é muito interessante. Nós vamos tratar do IMR, que é o Immediate Mode Rendering, nós vamos tratar do TBR, que é o Tile Based Rendering. Nós vamos tratar do TBDR, que na verdade é uma variação do TBR, nem precisava dele aqui, mas tem uma GPU em específico que usa ele, que é o Tile Based Deferred Rendering. E também nós vamos falar da Adreno GPU em si, como arquitetura de GPU de móveis, no caso, né, de smartphones. E qual que é a ideia aqui do IMR? Que o IMR é o modo padrão que a gente tem nas GPUs de desktop. O que acontece? Cada comando de renderização ele é enviado, né, pela CPU e aí começa a ser executado imediatamente, tá? E aí esse comando de renderização vai executar toda a pipeline que tem que ser feita e antes de iniciar o próximo comando. Então ele faz tudo o que precisa de uma vez, tá? Então esse modo não é o mais adequado para GPUs móveis, tá certo? Ele não é muito legal porque ele exige que a gente gaste muita energia, basicamente que você faz sabe, muitas coisas de uma só vez e assim, não está muito preocupado em poupar energia ou em acessar memórias muito distantes, você não está preocupado com isso, está preocupado em finalizar a pipeline, tá? Então, ou seja, finalizar todo o caminho que você tem que percorrer para entregar a renderização pronta para o usuário. E isso aí é o IMR, ou seja, o immediate, é de imediato. Você mandou o comando, espera o retorno. Tá? E quais são as vantagens e desvantagens? A principal desvantagem aqui é que o processo de renderização tem muito gasto de largura de banda, ou seja, também muito gasto de energia. E outra coisa que também é uma desvantagem é que o comando de renderização precisa ler e gravar buffer de quadros, o buffer de profundidade, o buffer de stencil a qualquer momento durante a execução dele. Então, de qualquer maneira, ele vai ter que fazer isso, tá? Então, como eu disse, ele tem que fazer toda a pipeline, todo o trajeto para poder entregar a renderização. Tá? Então isso aumenta bastante o consumo de memória, tá? Da banda de memória. Algumas vantagens interessantes, tá? É que nenhum cache no chip é necessário para a gente poder salvar os resultados que são intermediários. Também não há necessidade de armazenar em cache a lista de triângulos. Lista de triângulos, pensem porque, olha só, GPUs trabalham com triângulos para poder formar os objetos, tá? Isso aí é bem legal. Lembrem dos jogos antigos, aqueles polígonos, não sei se vocês estão lembrados, que eram triângulos e os triângulos juntos vão formando os polígonos. E é basicamente isso. GPUs trabalham com triângulos por uma questão de... Era mais fácil antigamente, hoje nem necessitava, para falar a verdade, mas a gente continuou utilizando dos triângulos, tá? Existem outros objetos dentro da GPU que são possíveis de ser instanciados, mas se mantém o uso de triângulos, tá certo? Bom, e a gente tem então o TBR. O TBR ele é mais voltado aí para os smartphones, mas o TBR é legal que ele faz o seguinte, ele divide uma imagem que precisa de ser renderizada e ele divide em blocos retangulares. Pensa no azulejo da sua cozinha, tem um azulejo lá e o azulejo ele forma uma imagem contínua, né? Se você pegar cada azulejo. O que o TBR faz é exatamente renderizar pedaço por pedaço desse azulejo ao invés de renderizar
toda a imagem de uma vez. Essa é basicamente a diferença entre o IMR e o TBR. O IMR é como se ele renderizasse todo o azulejo da cozinha de uma só vez, e o TBR ele vai renderizando azulejo por azulejo, tá? Então isso é interessante porque o que acontece? Para a gente fazer isso, a gente tem que guardar os triângulos em cache. É uma lista de triângulos, tá? Uma lista de triângulos que a gente vai guardar, e esses triângulos vão ser desenhados dentro desse azulejo, tá certo? Só que para fazer isso a gente tem que guardar um índice com os triângulos que estão armazenados, tá? Então aí tem que acessar essa lista de triângulos para poder renderizar. Então a gente gasta mais cache, a gente tem que ter um cache intermediário para salvar esses dados, tá bom? E depois que executa toda a operação envolvendo os triângulos, depois de, digamos, montar os triângulos e colocar eles numa lista, existe uma recuperação, então, desses triângulos, e todos eles vão ser desenhados dentro de um bloco, tá? Então a GPU executa essa operação aí para fazer um raster dos fragmentos. O que é um raster? Praticamente ela pega uma matriz e vai passando por ela até ir fazendo tipo um desenho mesmo. Ela vai... O processo de rasterização é tão específico, mas tipo, ele vai basicamente pegando pedaço por pedaço e vai passando por eles e renderizando, tá? Então, isso aí que acontece, ela vai pegar aí, então, com base na lista de triângulos para poder realizar essa operação. E essa é a grande diferença. Eu acho que aqui, o mais profundo, a gente não precisa entrar muito em foco, mas entender que a gente tem um cache intermediário e a gente tem que guardar alguns valores intermediários, como uma lista envolvendo os objetos que a gente vai utilizar, é uma das questões aqui do TBR. Por que ele faz isso? Exatamente para não ter que acessar a memória e não precisar de fazer tantos acessos e usar tanta largura de banda. Então a gente usa um cache ali mais próximo para poder fazer isso, tá? Então isso economiza energia, é o principal foco aqui do TBR. Então, quais são as desvantagens e vantagens? Então, você precisa salvar os resultados da execução do Vertex Shader e a lista de triângulos para cada bloco. Então, para cada bloco, você precisa de salvar uma lista de triângulos, tá? Então, esse é um dos problemas, você tem que ter ali um cache intermediário, coisa que a gente não tinha no IMR. Então, se houver duas ou mais renderizações em um quadro, você precisará usar o objeto FrameBuffer, tá? O que significa esse objeto? Ele vai armazenar aí o cache e os resultados intermediários, como havia dito, o que é outra perda de desempenho para o TBR, porque a gente precisa de guardar um frame intermediário, né? Um buffer intermediário. Qual é a vantagem? Não há necessidade, então, de ficar fazendo acessos repetidos. Lembra o que eu havia dito? Toda vez que precisar de fazer um acesso a um buffer, ele ia acessar no IMR. Aqui no TBR não tem essa necessidade, porque não precisa, você está usando algumas coisas intermediárias, então você não precisa fazer o acesso direto aos buffers, tá? Então isso aí é bem interessante, né? Então, ao executar a operação de raster, você não faz esse acesso direto, né, por fragmento, e também porque a GPU pode salvar todo o buffer em um cache on a chip para que a GPU acesse diretamente, né, o bloco sem acessar a memória externa, o que é outra vantagem, coisa que a gente não tem, por exemplo, no desktop. No desktop, tudo é acessado da memória da VRAM, tá, e carregado da RAM para VRAM pelo processador. Então, esses são alguns pequenos problemas, gargalos, né? Só que como na desktop a gente tem energia infinita, a gente pode gastar à vontade, não tem muito esse problema, né? Porque se fazer isso no smartphone é complexo, porque aí você começa a gastar bateria sem parar, né? Então não tem muito como ficar fazendo isso. Então a gente tem que deixar as coisas mais próximas para não ter que ter muitos acessos distantes, coloca tudo no cache pertinho ali do chip e evita de ficar mandando buscar na memória externa, tá? E olha que interessante, o TBR não tem nenhuma vantagem em campo de GPU para desktop, tá? Não se vê nenhuma aplicação disso em desktop, tá? A gente tem poder computacional para usar IMR e também energia para usar IMR. Não tem necessidade de usar o TBR, tá? Mas faz muito sentido no smartphone onde a gente tem que poupar energia. Então a Adreno, ela usa TBR, ela renderiza quadrado por quadradinho, né, desse azulejo que eu havia dito para vocês, e se economiza bastante energia, porque minimiza muito o fluxo de dados que está ali e seria desnecessário, então você guarda algumas coisas em cache e facilita muito para não ter que buscar isso de novo lá na memória. Então é bem legal, isso aí economiza tanto memória também, quanto economiza energia elétrica. Economizando memória, na prática você economiza energia também. Outra coisa legal aqui, que isso aqui é mais uma curiosidade, é o TBDR. O TBDR ele é muito semelhante ao TBR, só que tem uma diferença muito interessante. Existem algumas passadas que são feitas a mais por pixels e verificando se os pixels eles são sobrepostos e ficam oclusos. Então, se um pixel é sobreposto, ele não é renderizado. Então, de certa forma, isso aqui dá um outro ganho de energia, porém você tem que aí renderizar umas 6 vezes para ter algum ganho significativo. E a única GPU que faz isso, pelo que eu sei, é o PowerVR, tá?
essa GPU, nem sei se tem mais, né? Mas antigamente era uma das grandes GPUs que a gente tinha. Hoje em dia é muito Mali e Adreno, né? Mas a PowerVR também já teve seu lugar aí. E era uma GPU razoável, não era a melhor, nem de longe. Mas ela trabalhava dessa forma, com TBDR. Então você passava aí fazia uma seleção nos pixels que seriam mostrados antes, verificando se eles iam ser sobrepostos por outros ou não, tá? Então é um trabalho mais demorado, porém que economizava ainda mais energia. Se a gente for falar um pouco mais da Adreno em específico, a Adreno suporta tanto IMR quanto TBR, tá? Os dois, o que é muito bacana. E ela usa uma tecnologia chamada Flex Render, que permite usar essas duas tecnologias em paralelo, tá? Na mesma GPU. E claro, a largura de banda do buffer de quadro é limitada, tá? Então a gente tem que pensar nisso, porque mesmo que ela use IMR, ela tem uma largura de banda limitada e também alguns requisitos de energia um pouco baixos, né? Porque a gente está usando exatamente um smartphone, então a gente está usando a bateria direto. Então dentro da GPU Adreno tem uma curiosidade muito bacana, que há um cache rápido separado chamado Gemin, tá? E cada imagem é dividida em pequenas caixas de quadrados de imagem. Então a gente tem esses tiles que a gente vê lá do TBDR guardado dentro de caixinhas que a gente chama de bins, tá? Então o software ele cria um triângulo que é um fluxo de dados visíveis para cada bin, para cada caixa. E o processo de renderização usa o fluxo de dados de visibilidade para desenhar os pixels que estão visíveis, que serão visíveis para a gente. Então todos os pixels de cada bin são desenhados no Gemin. Então o quarto passo seria então que a GPU ela descartaria os pixels mistos no Gemin e gravaria de volta no buffer, tá? De forma completa. Isso aí chama Resolver. A gente vai ver aqui de perto, e aqui é a visão que a gente teria dessa arquitetura. Olha que interessante. Aqui vocês estão vendo os triângulos. É triângulo mesmo, não é tipo, nada demais. É um triângulo. Literalmente tem 3 pontas. E é isso. Dentro da GPU é a mesma coisa, você instancia um objeto triângulo. Não sei quem programou aí. Pensa numa struct que ela tem 3 pontos. E é isso. Lá na GPU é a mesma coisa. E aí, olha que legal. Lá na GPU, a gente tem algo que é o primeiro passo, que é o Binding Pass. Vocês veem que a GPU escreve o fluxo visível na memória do sistema, que seria o nosso um buffer, tá? E então, essa mesma GPU lê o stream visível, manda pro Gemin, e ele devolve pra gente renderizado, e ela então devolve de novo pro buffer, fazendo o processo de resolver. Então esse troca-troca aí de informações economiza energia e também garante aí que vai ter uma renderização melhor, tá? Essa é um dos diferenciais da Adreno em relação a outras tecnologias como a Mali, tá? Isso aí é exclusivo da Adreno. Então não é algo comum assim, mas eu trouxe aqui para mostrar como é que funciona, porque IMR não é só de desktop, embora TBR seja só de smartphone, né? Porque, convenhamos, não é muito legal, mas muitos consoles ao longo do tempo usaram o processo de TBR, porque ajuda demais, né? Tipo, inclusive porque não porque realmente porque era necessário, mas é porque o que tinha de tecnologia para dar suporte era através de TBR. Então vocês vão ver aí nos consoles como o Sega Saturn, por exemplo, é um que usa TBR, e acho que esses de 32 bits principalmente, o PS1, se eu não me engano, fazia isso também. Então, assim, eles renderizavam alguns tiles, né? Então é bem interessante esse processo, tá certo? Então é isso, eu espero que tenha dado para explicar um pouco sobre esse assunto. Ele é bem mais profundo do que isso, mas eu quis dar uma passada um pouco mais superficial para poder elucidar alguns detalhes da diferença principal que a gente tem entre uma GPU de desktop e uma GPU de smartphones na questão da renderização, tá? E também porque a gente tem que cuidar do gasto energético nesses diferentes locais, né? Como é que a gente lida com a disponibilidade tanto de largura de banda de memória quanto de energia, tá certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo e, é claro, deixe o seu like e o seu comentário. O seu comentário é sempre muito bem-vindo. Perguntas, deixem aí nos comentários. E, é claro, aquela pergunta que for realmente interessante, eu trago aqui nos vídeos, que eu acho que vale muito a pena elucidar para todo mundo, tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.